Ok. Uma forma como a gente estava vendo e como a gente começou falando um pouco desde a apresentação passada e a gente está falando aqui, de RAG utiliza como forma de armazenamento principal vector stores e bases de dados vetoriais, o que são bastante interessantes porque dão bastante flexibilidade para a gente trabalhar com conhecimentos em diferentes formatos, seja em PDFs, textos, vídeos, e para a gente converter isso é muito interessante, mas uma outra forma de a gente usar uma aplicação de RAG é utilizando gráficos de conhecimento. Então, o que são gráficos de conhecimento, primeiramente? Gráficos de conhecimento são estruturas, bancos, são desde bancos de dados até várias formas de você representar a informação de maneira como se fosse um grafo. E aí, o que é um grafo em banco de dados? A gente tem a representação primeiro de entidades em forma de nós. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma base de dados de filmes, a gente teria vários nós, como se fossem atores, ou filmes, ou diretores, e a gente teria relacionamentos em formas de arestas, como se fosse um ator atuou em um filme, ou um diretor dirigiu um filme. Então, a gente possui esse conhecimento dessa forma de uma estrutura de dados já conhecida, que é gráficos. Um paper que tem usou isso de forma bastante interessante é esse, que é Retrieval Augmented Generation with Knowledge Graphs for Customer Service Question Answering, que foi um paper que pesquisadores do LinkedIn implementaram. Esse paper ele cria essa estrutura do desenvolvimento e do pipeline que eles sugerem no paper, é, dividido primeiramente em duas partes. Primeira parte é, a partir dos conhecimentos que eles têm no base de dados do LinkedIn, eles têm vários tickets que são reclamações comuns de alguns pedidos, de maneira com que qual é o pedido, qual é a reclamação, qual é a conexão entre tickets. Então, existe tanto uma parte de você reconhecer informações que estão dentro de um ticket, ou seja, ele citou um feature assim, ou ele citou uma pesquisa assado, ou ele citou um problema em comum em tal feature do pedido dentro do sistema do LinkedIn. E a outra é reconhecer tickets que se relacionam entre si e tem informações que estão mais de uma instância de um ticket. Então, para isso, eles utilizam LLMs e existem vários. Aqui eles usaram o ChatGPT 3.5 Turbo, mas existem uma série de ferramentas, existe uma série de LLMs que são treinados especificamente para tarefas de reconhecimento de entidade ou relacionamentos. Tem uma versão do BERT, o Hugging Face tem uma versão do BERT que foi fine-tuned especificamente para fazer tarefas de entity e name entity relationship. Então, é uma área bastante fundamental, né? Foi fundamental nesse paper, mas é uma atividade fundamental para aplicações de gráficos de conhecimento, de como você cria o gráfico de conhecimento a partir de um texto já existente. E a outra parte é o RAG em si, né? O Retrieval e o Question Answer. Então, a partir de uma pergunta, então, por exemplo, aqui, a pergunta é How to reproduce the issue where user saw CSV upload error in updating user email and has major priority. This was caused by data issue. Então, eles dividem isso em duas partes. Uma, reconhecer as entidades que estão envolvidas. Então, eles acham qual é o resumo, qual é o summary desse question answering, qual é a prioridade e qual é a causa principal. Então, nesse caso, ele fala caused by data issue. Ele reconhece que é o data issue. E ele usa tudo isso meio que para filtrar a partir do ticket que eu coloquei. Vou voltar aqui em duas imagens, nessas imagens azul, do ticket azul, reconhecer aonde, primeiro, o sumário, os campos, que nesse caso ele falou que é o data issue, que é um major, que tem uma prioridade grande, e eles usam isso para filtrar dentro do grafo de conhecimento deles. Então, a partir disso, com isso criado, eles usam esses nós que foram recuperados dessa pesquisa para fazer uma geração. E a maneira como eles fazem isso é usando uma linguagem específica de consulta para especificamente a base de dados que eles utilizaram, que é
o Neo4j. O Neo4j tem uma linguagem de consulta parecida com SQL, chamada Cypher. Uhum. Então, o que eles fazem a partir do esquema desse gráfico, desse banco de dados, eles tentam criar uma query que seja a mais parecida que encaixe no esquema do banco de dados a priori. Então, a partir disso, usando esse sistema, eles obterão uma performance bem melhor do que o baseline que eles tinham. Então, algumas métricas foram esse MRR, que é o Mean Reciprocal Rank, que é o quão eles colocam contextos úteis para fazer a consulta deles. Então, o experimento se revelou bastante interessante, tem um recall maior, tem valores maiores de NDCG, também é uma outra métrica que você vai ordenar contextos úteis para utilizar nas respostas. Então, eles obtiveram bastante resultados bastante interessantes, mas uma coisa que é bastante interessante quando a gente está falando de grau de conhecimento, em várias vezes, quando a gente vai fazer o RAG com um banco de dados vetorial, o contexto em si para te dar aquela resposta é um vetor de dimensões bem grandes. Então, muitas vezes, essa informação é difícil da gente, no olho humano, identificar como interessante. Então, o grafo de conhecimento traz como resposta um subgrafo, que aí a gente consegue ver entidades de relacionamentos que sejam interessantes, se são interessantes ou não, nesse caso, para pesquisa. Então, eu cheguei a fazer um trabalho onde eu utilizo uma série de artigos de notícias de esportes, notícias de GE, eu coloco essas informações em um banco de dados, fazendo a mapeação, ou fazendo o mapeamento, utilizando entidades relacionadas, LLMs que fazem o mapeamento de entidades de relacionamentos. Com isso, eu faço perguntas e eu consigo ter uma boa uma boa resposta. Por exemplo, esse aqui é um exemplo do grafo gerado a partir dessas notícias. Então, na notícia, por exemplo, do Botafogo, ele identifica que todos esses jogadores são os jogadores escalados para essa partida, que o Botafogo joga no estádio Newton Santos, o Botafogo é treinado pelo Arthur Jorge. Eu tenho uma notícia sobre o Vasco, ele identifica e ele popula, ele identifica e ele popula quais são os jogos que o Vasco vai ter, quais são os conflitos que os jogadores. Então, são todas informações essenciais que o LLM detectou para conseguir fazer esse mapeamento das entidades de relacionamento utilizadas. Uma coisa interessante que vai destacar um pouco dessas aplicações de grafos de conhecimento é que a natureza de LLMs é uma natureza estocástica. Assim, a gente até conversou aqui sobre a teoria dos papagaios estocásticos, se eu não me engano, não foi isso, professor? Então, muitas vezes, quando a gente está querendo gerar uma base de dados, a gente gostaria de ter uma replicabilidade maior, e uma vez que a natureza estocástica dos LLMs vão gerar, muitas vezes, campos e tabelas e relacionamentos com nomes diferentes, isso tem se demonstrado um pouco um desafio quando a gente está tentando trabalhar com gráficos de conhecimento, que muitas vezes, se a gente rodar a partir do mesmo texto e do mesmo LLM, pedir para gerar o grafo, muitas vezes ele vai gerar grafos diferentes. Às vezes com pequenas modificações, mas se a gente está querendo fazer uma coisa replicável, não adianta uma hora ele criar um grafo com tais entidades e uma hora ele criar um grafo com entidades de nomes diferentes. Então, isso tem se revelado um pouco desafiador por parte de grafos de conhecimento. E uma tarefa, um framework muito interessante para avaliar mais ou menos todo o pipeline em si de um sistema de RAG foi apresentado para esses pesquisadores, que se chama RAGAS, que é um sistema de você avaliar todo o pipeline do seu RAG a partir de diversas ferramentas. Então, eles criam métricas específicas que vêm um pouco do mundo e do universo de information retrieval. Então, a gente tem a acurácia de contexto, recall de contexto, e tem métricas que a gente consegue ver desses contextos que você está utilizando, e aí, nesse caso, esses contextos podem vir de tantos de vector databases, ou bases de dados em forma de grafo, ou outras formas de você utilizar RAGs,
de como esses contextos estão sendo úteis. Você tem métricas tipo faithfulness, que é o quão aquela resposta está embasada no contexto que você está trazendo para ela. E você utiliza bastante isso para você verificar, avaliar o quanto o seu RAG está conseguindo fazer as coisas de acordo com a busca, tanto a parte de retrieval quanto a parte de generation. A gente tem métricas tipo o BERT score, que ele avalia cosine similarity, a gente tem answer relevancy, answer similarity, mas em um trabalho que a gente tem feito, muitas dessas métricas utilizadas pelo Ragas utiliza LLMs dentro dele para calcular uma nota. Então, isso tem se demonstrado um pouco curioso, porque, por exemplo, se dado respostas parecidas, mas que sejam factualmente diferentes, se a gente tem nesse exemplo deixa eu mostrar um exemplo desse de esporte, por exemplo, se a gente fala que o Botafogo tem os jogadores e dá todas essas listas de jogadores, e a gente fala que o Botafogo não tem todos esses jogadores, talvez os embeddings sejam parecidos, mas as respostas factualmente sejam completamente opostas. Então, ainda assim, há um trabalho a ser feito sobre a criação de métricas específicas para avaliar sistemas de RAG. Então, isso é uma área um pouco em aberto. Então, nesse caso de jogadores, eu fiz uma lista de 10 perguntas, uma lista de 10 exemplos de perguntas, contextos e respostas, e eu pedi para o sistema do RAG por Knowledge Graph fazer essa avaliação. E um dos problemas, assim, as respostas em si, eu avaliei por answer similarity, que vê a distância dos embeddings, e também fiz uma avaliação visual, fiz uma avaliação humana para ver se as respostas estavam de fato parecidas entre as perguntas e respostas, e de fato se comprovou que elas estavam parecidas, mas na hora de construir o Cypher, que é a linguagem de consulta ao banco de dados desse gráfico, o banco de dados de gráficos que eu estou utilizando, ele foi incapaz de gerar um cipher correto. Então, ele nem retornava resultados. Então, isso também mostra um desafio quando a gente está conseguindo fazer consultas à base de dados estruturadas, seja em forma de grafo e SQL. Então, assim, por mais que ele acerta muitas vezes, uma pequena erro de sintaxe, que é comum, às vezes, da natureza de um LLM, pode provocar uma incapacidade de recuperação de dados que seja fundamental na hora que a gente quer fazer uma avaliação do sistema desses. Então, ainda assim, a avaliação, por mais que existam frameworks e existem pesquisas que já têm incorporado isso no pipeline científico, ainda se tem demonstrado bastante não completamente coerente com o resultado que a gente espera. Então, ainda é uma área um pouco de pesquisa a se explorar. Jorge, agora eu vou passar um pouco para falar um pouco sobre uma outra aplicação de RAG, mas agora no contexto de domínio específico